Alô pessoal, beleza? Espero que estejam todos muito bem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá uma forcinha, dando um clique aqui embaixo. Se você já é inscrito, confirma se a sua inscrição continua ativa. E o mais importante de tudo, deixe o seu comentário. É extremamente importante saber o que vocês estão pensando, as suas críticas, sugestões e tópicos de discussão. Eu sou Eduardo Leitão e na pauta de hoje é claro que eu não podia deixar de falar daquele espetáculo circense maravilhoso que nós assistimos ontem à tarde com o Luciano Hang e a trupe mais intrépida do Brasil. Renan Canalheiros, Gazela Saltitante, Omar Aziz e grande elenco. Além disso, eu vou falar também da nossa pauta internacional, como de costume. Mas vamos começar pela CPI circense. Respeitável público, o que foi aquilo? Um festival de vergonha alheia, vindo de diversas partes daquele picadeiro hediondo, pago com o nosso dinheiro. O empresário Luciano Hang, patriota, uma pessoa do bem, uma pessoa que gera milhares de empregos no Brasil, que paga milhões, bilhões, quiçá, de impostos todos os anos, sendo, como colocar, humilhado não porque ele não se deixou humilhar, mas sendo atacado de maneira vil por uma quadrilha de vagabundos, bandidos, como Renan Canalheiros. Como aquele homem ousa dirigir a palavra a alguém de bem, tendo a capivara que tem? Como Omar Aziz, acusado de ter desviado verbas da saúde no estado do Amazonas, ri de um depoente, acusa um depoente sem fundamento algum. Ousaram até criticar as vestimentas de Luciano Hang. Ousaram criticar a sua ideologia patriota. Um absurdo em cima de outro. E é claro, as perguntas com a resposta já fundamentada não davam a oportunidade do depoente sequer responder. Quando ele começava a responder a pergunta mal feita, enviesada, daquela quadrilha, cortavam-lhe o microfone. Claro, a verdade não interessa. Tudo que vale, como disse o próprio Luciano Hang, são as narrativas e nada mais. Nós ouvíamos aquela senadora gritante, histérica, o tempo inteiro dizendo: corte o microfone, falando do depoente Luciano Hang. Não há liberdade. Qual foi o motivo de terem levado Luciano Hang naquela CPI circense? Crime de opinião? Porque ele opinou a respeito do tratamento, com aquela palavra que começa com P que eu não posso falar aqui? Porque ele defendeu o governo? Porque ele entrevistou médicos? E foi indagado também pela quadrilha qual era a amizade dele com o presidente da República e sua família? O que eu teria dado a resposta não é da conta de vossa ladroagem, como todas as perguntas feitas aqui nesta CPI circense, teria eu dito. Mas é impressionante. Criaturas sem o menor caráter, que respondem a diversos processos, questionando, interrogando, intimidando, rindo, zombando de um cidadão de bem. Um dos senadores histéricos da esquerda ousou dizer: não me provoque. O que eu também teria dito: não lhe provoque ou o quê? O que é que o senhor servidor público vai fazer com um cidadão pagador de impostos? Vai mandar me prender se lhe provocar? Foi algo assim surreal, mais uma vez. Mas eu sou obrigado a dizer, quando eu penso que aquele espetáculo hediondo não tem mais por onde nos surpreender, eles me surpreendem. Porque foi uma surpresa atrás da outra. A ironia, a baixeza daquelas criaturas. Omar Aziz tendo coragem de dar risadas da resposta do depoente, chamando-lhe de rapaz, de mentiroso, dizendo que ele patrocinou fake news,
que por conta dele pessoas perderam suas vidas, tiveram inclusive a pachorra de dizer que os casos em determinado estado somente aumentaram em mais de 4 vezes por conta da aglomeração causada pela inauguração de uma das lojas da Havan. Sim, deve ter sido por isso também que os casos aumentaram na Europa, aumentaram na Ásia, que a Austrália está vivendo o caos que está vivendo, com aquele disparate em que as autoridades estão oprimindo a população. Sim, é por conta de Luciano Hang. Assim como o presidente da República, que tem poderes de X-Men que controlam até o clima, Luciano Hang tem o poder de espalhar o vírus chinês pelo mundo apenas inaugurando uma loja no interior de algum estado brasileiro. Perderam a noção, perderam o senso e o pudor que jamais tiveram. Então foi um espetáculo. Eu creio que devido à finalização desta novela circense, eles estão agora colocando espetáculos maiores em cartaz. E foi exatamente isso que aconteceu. E tivemos também Renan Canalheiros negando ter chamado o depoente Luciano Hang de bobo da corte. O que o fez está gravado para o mundo ver. Mas realmente, bobo da corte vindo de quem vem é um elogio. Ele poderia estar sendo chamado de corrupto, poderia estar sendo chamado de bandido, mas não, foi chamado de bobo da corte, por alguém que tem uma capivara quilométrica, apoiado por um ex-governador, atual senador, corrupto, que desviou dinheiro da saúde, ou uma gazela saltitante, cujo único intuito é incriminar o presidente, seja como for. Vindo de quem vem, ser chamado de bobo da corte é um elogio. Mas o mais engraçado para mim naquele contexto foi ver um certo bosta perdendo o controle, dando gritinhos, lançando acusações ad hominem ao presidente da República e ao senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, ameaçando o presidente da República e ameaçando Luciano Hang, dizendo que eles vão para a cadeia. Um certo bosta dizendo isso. E também vimos, claro, Luciano Hang ser acusado de ser um empresário de sucesso, o que no Brasil é um crime. Como o senhor pode ter aberto lojas, ter tido lucro em meio a uma pandemia em que o povo morria? Trabalhando, gerando empregos, criando renda. Assim, ao invés de estar roubando dinheiro público como vocês, sua caterva de ladrões. Quadrilha maldita. Eu não sei como ele se conteve. Eu, se estivesse como depoente naquela CPI circense e recebesse uma pergunta, ou uma risadinha, ou uma insinuação daquela caterva, Renan Calheiros, Omar Aziz, Gazela Saltitante, eu responderia à altura. Quem vocês pensam que são servidores públicos malditos, corruptos, para questionarem, acusarem, zombarem de um cidadão de bem pagador de impostos e gerador de renda para o país? Mas Luciano Hang se conteve, eu não sei como, talvez a calma, que só a verdade e a idoneidade traz a um indivíduo, ele se conteve. Admiro muito mais o Luciano Hang agora do que já admirava antes, e eu penso que essa seja a opinião geral de todo aquele que viu o espetáculo circense. Um empresário idôneo, um empresário produtivo e que agora o Brasil inteiro teve a oportunidade de ver que também é uma pessoa serena. Mas mudando a pauta da CPI circense, que eu já não falava há muito tempo e gostaria de deixar de lado, vamos falar então da nossa pauta internacional. A Alemanha elege um governo de esquerda, que provavelmente vai arruinar o que restou do país depois de Angela Merkel. Mas a esquerda não os vê como esquerda, porque eles são o Partido Social Democrata da Alemanha. Partido Social Democrata? Será que a gente consegue traçar algum paralelo com isso? PSDB? Que, claro, não é esquerda, é centro-direita, não é? Tucanos malditos, esquerdistas. Então, os tucanos agora também estão na Alemanha. Como isso aconteceu? Simples. Desinformação que levou o povo a votar num parlamento tucano na Alemanha. Bom, como não tem tucanos na Alemanha, até onde eu sei, qual seria a ave com a qual eles se identificam?
Isso não vem ao caso. O que vale dizer é que, sim, é um governo de esquerda e o PT e o PSOL já cumprimentaram o novo governo alemão. Por que será? Por que eles fariam isso com um governo de direita, não é? E a Austrália continua debaixo de um caos, vivendo a opressão das autoridades contra aqueles que se recusam a continuar confinados, aqueles que se recusam a aceitar um passaporte sanitário absurdo e sem lógica alguma, e assim segue. A polícia abusando de cidadãos comuns, as autoridades abusando de seus poderes, tiranetes se julgando os próprios reis da Austrália, principalmente no estado de Victoria, que fica próximo a New South Wales, onde fica Sydney, ou seja, as maiores cidades do país, Melbourne em Victoria, e Sydney em New South Wales, estão debaixo de cacetadas para intimidar a população que eles querem trancafiar mais uma vez por tempo indeterminado. Então, a tirania do vírus chinês se espalha ao redor do mundo. E a União Europeia, que também oprime a todos nós que aqui vivemos com passaporte sanitário, com coerções para que as pessoas sejam obrigadas a tomar a picadinha. Tudo isso que nós já conhecemos muito bem, agora está correndo um risco muito grande de se fragmentar ainda mais. Após a saída do Reino Unido, principal país do bloco, países como Polônia e Hungria, de onde vos falo, também propõem projetos de abandonar o bloco da União Europeia, porque não aguentam mais se submeter aos desmandes esquerdistas de Bruxelas. Então o governo da Polônia já deixou claro que está trabalhando para uma possível saída da Polônia do bloco europeu, assim como a Hungria. Países de maioria cristã, pessoas religiosas, pessoas que prezam pela família, pelo bem-estar social através do trabalho e não do comunismo, não querem mais se sujeitar aos desmandes da esquerda de Bruxelas, que querem impor pautas de esquerda a todo custo. A Hungria, por exemplo, está tendo um grande conflito com as leis de adoção, com as leis que dizem respeito a certos grupos minoritários que aqui não posso citar, mas nós todos sabemos de quem estou falando. E a União Europeia quer pressionar esses países a aceitarem as diretrizes de esquerda vindas de Bruxelas, permitindo que valores intrínsecos nestas nações sejam vilipendiados. Então vamos ver o futuro da União Europeia. Eu sempre fui um tanto quanto crítico da União Europeia, principalmente quando vivia no Reino Unido, e não conseguia assimilar muitas vantagens para que o Reino Unido fizesse parte do bloco, além de inundar o país com imigrantes sem qualificação. Então o Reino Unido, retirando-se, abre a porta para que outros países façam o mesmo e ganhem novamente a sua independência e a sua soberania nacional. Eu espero que muito em breve nós possamos ver a vitória da soberania contra o globalismo. Com essa eu vou ficando por aqui. Fiquem todos muito bem e até a próxima.